Então vamos lá. Mais uma vez, meu nome é Pedro Croff, eu sou da Wiki Brasil. Bem-vindos ao primeiro curso, tá? Aprendendo OpenFOAM na prática. Essa é a primeira aula. Eu vou dar uma passada aqui como vocês podem ver, uma introdução à dinâmica dos fluidos computacional, tá? Só para a gente se situar um pouco, deixar todo mundo no mesmo nível, e aí depois a gente começa com o primeiro casinho. Vamos lá. No tutorial de hoje, nós estaremos simulando um caso em regime permanente, incompressível, tá? Com fluido newtoniano. Então, para isso, nós utilizaremos o solver SimpleFOAM do OpenFOAM. Esse nome Simple vem da sigla Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations, que seria um método semi-implícito para equações ali acopladas, né? No caso, pressão-velocidade. Devido à natureza do nosso caso, a gente escolheu esse solver justamente porque ele tem todas as características que os nossos casinhos vão ter, né? Os nossos casos tutoriais. Regime permanente, incompressível, fluidos newtonianos, podendo ser turbulento ou laminar. Aqui nós temos um modelo matemático, né, implementado no solver, tá? Então, nós temos aqui a equação da conservação da massa e a equação da conservação de momentum, tá? Aqui, U é a velocidade, tal é o tensor de tensões do fluido, P é a pressão cinemática, né, é a pressão dividida pela densidade do fluido, dividido por ρ. Aqui nós temos esse SU, que é um termo fonte, né, da equação de momentum. No nosso caso, a gente não vai, ele vai ser nulo. E para que o solver funcione, né, quando a gente começar a mexer ali no OpenFOAM mesmo, quando a gente abrir o terminal e for setar o caso, a gente vai precisar fornecer algumas condições iniciais, né, condições de contorno, dos campos ali de velocidade, né, no arquivo U, e também para a pressão. E no caso de ser turbulento, né, também a gente precisaria introduzir algumas condições do modelo, mas o nosso caso é totalmente laminar. Passando aqui para o método Simple, vou explicar um pouquinho como é que ele funciona, só para a gente saber como que saber por alto, né, uma leve introdução, como é que esse solver vai estar funcionando, como que ele vai estar resolvendo essas equações numericamente, né? Como a gente mostrou ali as equações em suas formas de ADP ali de Navier-Stokes, né? Elas possuem algumas características que tornam elas difíceis de resolver de forma analítica, né? A gente não tem uma equação separada para a pressão, né? Por isso que são equações acopladas ali para a gente poder resolver e encontrar o campo de pressão. E o nosso termo advectivo aqui está convectivo, né? Eu prefiro a nomenclatura de advectivo. Ele é não linear. Então, isso tudo são mais complicações, né, envolvidas ali na solução dessas equações. E para contornar esse problema, existe esse método, né? Esse método Simple é um dos vários métodos que existem. Aqui está a sigla, né, que eu falei, Semi-Implicit Method for Liquid Equations, né? Pressure Liquid Equations, que resolve problemas onde há um acoplamento pressão-velocidade. Aqui embaixo a gente tem aquela equação, as duas equações de cima, né? Aqui a equação de conservação de quantidade de movimento linear, ou equação de momentum com aquele tal aberto, né? Aquele tensor das tensões. Ali estava na sua forma mais sucinta, né? Então aqui eu deixei ele aberto. Então nós temos aqui 4 incógnitas, pois a equação de momentum ali é tridimensional, né? Então nós temos a velocidade em x, em y, em z e a pressão. E dessa forma que elas estão escritas, a gente não consegue resolver numericamente. A gente precisa reformular elas, escrever de uma forma que a gente consiga passar para o computador de forma que ele consiga resolver, né, numericamente. Então, como é que a gente faz isso? A gente consegue escrever a equação de momentum de forma compacta, né, onde a gente vai estar compactando todos os coeficientes que nós encontraremos, né, calculados pelo método dos volumes finitos nessa matriz M, multiplicado pela velocidade, e é igual ao gradiente de pressão. Tá? Então, a gente tem nesse sistema uma equação, né, nesse sistema linear, uma equação para cada centroide da nossa malha computacional, que mais à frente, quando a gente for mexer no caso, vocês vão ver, quem não nunca mexeu com essa parte de volumes finitos, enfim, vai ver do que eu estou falando dessa malha computacional.
Estou passando meio rápido, pessoal, porque isso aqui é só uma introdução, tá? Esse material eu vou mandar para vocês depois, caso vocês queiram olhar de novo. Tem uma referência lá no final também, que é de um livro que é bem introdutório nessa parte de volumes finitos, então se vocês quiserem dar uma olhada depois para entender melhor, tá? Então a gente não vai precisar mexer exatamente nisso aqui para rodar os casos, mas é bom saber para a gente entender o que está acontecendo. Então, seguindo, o que a gente faz? A gente vai pegar aquela matriz M, né, e vai dividir ela em duas partes, né? O nosso vetor A vezes U, né, na matriz A, ela representa todos os termos da matriz que estão na diagonal, tá? Eles serão resolvidos de forma implícita. E também o vetor H, que representa a contribuição dos elementos fora dessa diagonal. Serão resolvidos de maneira explícita. Então a gente consegue reformular aquela equação, né, transformando numa equação para H, e depois a gente chega na forma semi-discretizada da equação de momentum. Né? Aqui saiu o momento, mas é momentum. Onde a gente tem AU é igual a H menos o gradiente da pressão. A gente chama de semi-discretizada justamente porque a gente não tratou esse termo de pressão aqui. Para a gente poder encontrar essa equação da pressão, né, que era aquela equação que estava faltando, então, justamente por isso que há esse acoplamento, né, entre aquelas duas equações, a gente substitui essa equação 6 na equação da continuidade. O que, desenvolvendo, a gente consegue esse resultado. Passando para cá, por exemplo, esse A, né, dividindo, a gente vai ter H sobre A, menos um grade de P sobre A. E aí, substituindo o U na equação da continuidade, a gente resulta nessa equação 7 aqui. Então, por último, o método simple precisa de uma equação para corrigir essa velocidade, né? Porque a primeira velocidade que ele calcula, a gente vai ver mais na frente, é um campo de velocidade que não respeita a equação da continuidade, tá? Depois a gente vai precisar fazer essa correção do campo de forma a encontrar os campos de velocidade e pressão corretos e que respeitam a equação da continuidade e a conservação de quantidade de movimento linear. Aqui a gente tem um esqueminha, né, onde a gente consegue ver todas as etapas do algoritmo. Então, a gente tem a primeira etapa, estimar valores para a velocidade U e para a pressão P. Esse é o nosso chute inicial. É o nosso primeiro valor que a gente vai usar para poder calcular os campos que respeitam, né, enfim, a equação da continuidade e de momento. Então, uma vez estimados esses valores, né, a gente consegue calcular todos aqueles coeficientes da nossa matriz M, né, correspondentes ali aos elementos da diagonal e aos elementos fora da diagonal, matriz A e H. Então, a gente passa para a segunda etapa, né, o terceiro passo, onde a gente consegue resolver, né, o algoritmo vai resolver as equações do movimento, né, e encontrar a velocidade, né, essa velocidade aqui, o estrela. Logo após, a gente calcula esse campo de pressão P', substituindo os coeficientes de A e H. Porém, né, aquilo que eu tinha falado com vocês, né, essa velocidade, o estrela, ela precisa ser corrigida, né, com esse novo campo de pressão calculado, justamente para que a gente consiga satisfazer a equação da continuidade. Tá? E depois de calculado a velocidade que corresponde já ao campo, né, que respeita a continuidade, a gente calcula novamente a pressão, agora fazendo essa operação aqui, né, subtraindo daquele campo que não respeita a continuidade. O último passo é verificar se a solução obtida está satisfazendo, né, as equações de movimento, e se a equação, no caso, se a solução vai convergir, né, nós temos aqui também alguns resíduos que a gente consegue colocar para pressão e velocidade, né, esses valores de resíduo, eles servem justamente para a gente ter uma diferença entre o campo inicial e depois o campo calculado. Então, quando esse erro ele chega num valor que é definido pelo usuário, geralmente um valor baixo, de 10 a menos 5, né, da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, isso varia de cada caso, né? A gente pode considerar que aquela solução convergiu. Tá? Então, a gente vai, depois disso, passar para o próximo passo. Caso esse critério não tenha sido atingido, a gente repete esses passos até que ele seja atingido e a solução possa ser considerada convergida. Agora, já finalizando aqui essa parte introdutória, né, o algoritmo simple ele possui algumas instabilidades, né, como a maioria dos métodos numéricos,
O que pode levar à divergência da resolução, dependendo do seu campo de pressão, de velocidade, se forem campos, às vezes, com gradientes muito altos, enfim, muitas instabilidades, né? Então, existem termos chamados termos de relaxação, que eles são introduzidos nessa parte numérica, isso é uma estratégia totalmente numérica, para que essa solução chegue em sua forma convergida, né, com menos instabilidades, né, ela vai chegar de forma mais suave. Pode ser que a solução demore um pouco mais para ser atingida, mas ela vai possuir menos erros, menos instabilidade, vai ser melhor para a convergência. Existem algumas variações do método Simple, né, como o método Simpler, Simplec, que é o Simple Consistent, que eles fogem um pouco do escopo do nosso curso, tá? Aí já seria um outro curso sobre esse tipo de método. Mas, como eu falei, aqui embaixo tem uma referência muito boa, que vale a pena para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Que, enfim, quem não achar depois desse nome, pode me procurar também, que eu mando para vocês, tá? E com isso a gente termina essa primeira parte, né? Essa rápida introdução. E a gente pode. Eu, Opa, pode falar. acho que o Sérgio quer falar alguma coisa aqui, ele levantou a mão, fez uma pergunta. E, então, posso te aceitar aí. Permitir. Tá bom. Pode falar, Domingos Sávio, né? Pode falar. Oi, o seguinte, então, os invariantes momento e massa, que é conservação de massa, então a massa não é um invariante, né? Tem o princípio de conservação de momento, o momento é um invariante, e mesmo colocando todas as variáveis, né, para obedecer esses dois invariantes, a convergência não é garantida naturalmente. É necessário, então, impor alguma outra restrição para garantir convergência, é isso? Você tá falando sobre qual ponto? Esse último ponto desses termos de relaxação? Você diz que a convergência é garantida. Aí depois você diz que tem que é necessário garantir a convergência de outra maneira, porque os dois invariantes não garantem a convergência. Não é? Então, nós temos aqui, né, acho que esse slide ele pode mostrar bem, né, todo o passo a passo do método. Então, cada passo desse, né, cada loopzinho, loop simple, né, chama, ele vai resolver, né, como você estava dizendo, as equações de massa, de conservação de massa e conservação de momentum, até que o erro relativo entre o chute inicial, né, no caso da iteração, e o valor alcançado após a solução das equações, ele seja de acordo com o que você colocou, no caso, no setup, a gente vai ver no caso. Então, muitas vezes, dependendo do valor desse erro, né, a sua solução ela pode estar realmente já, como a gente chama de convergida, né, que é com um erro bem baixo. Então, a gente já pode passar para a próxima iteração, onde esse valor antigo será utilizado novamente, para que a gente consiga, assim, prosseguir, né? E sempre em busca da solução mais convergida do caso. Ou, dependendo do campo, às vezes campos muito adversos, né, com gradientes muito altos de velocidade, essa solução pode se tornar instável, né? Aparecem algumas instabilidades de caráter numérico, e às vezes o método pode realmente não convergir, ele pode ter algumas dificuldades. Então, esses fatores de relaxação, eles servem justamente para que essa convergência ela não surja aquilo que a gente chama de overshoots e undershoots, né? Que é quando a solução ela fica parecendo uma parte harmônica, assim, né? Fica oscilando em torno realmente da solução convergida, né? Então, esses termos de relaxação, eles servem para dar como se fosse uma suavizada nessa solução, de forma a reduzir essas instabilidades e chegar na solução convergida, né? Isso que eu quis dizer. Tá bom, obrigado. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Agora, passando, né, essa primeira parte, a gente entra aqui já no que seria a parte prática, né, do nosso curso, né, dessa primeira aula, que o caso de hoje será um escoamento numa tubulação que possui uma contração gradual. Então, eu vou passar os slides aqui, tá? A primeira parte, né, é a descrição do caso, tá?
Então, esse aqui será o nosso domínio, tá? Aqui vai ser um caso bidimensional, tá? Então, a gente vai não tá considerando essa tridimensionalidade da tubulação. A gente quer observar só o comportamento, no caso, da variação de pressão ao longo do comprimento e a variação de velocidade nesse domínio que contém uma contração que a gente chama de gradual, né? No total são 3 casos. Que essa contração possui uma angulação aqui com a horizontal de 10 graus, 30 e 60. Então a gente vai ver como que o escoamento se comporta nessas 3 angulações diferentes. Aqui, então, a gente já falou, né, do nosso solver, né, que nós utilizaremos, é o SimpleFOAM. Temos um escoamento viscoso, incompressível e estacionário. Então, aqui mais uma vez as equações, né, que regem esse escoamento. Aqui do lado, a gente tem uma tabelinha com as condições de contorno, né, tanto para velocidade quanto para pressão. Temos aqui, no caso, essa condição empty, é justamente o que faz o nosso domínio deixar de ser tridimensional, né? Ou melhor, ele não deixa de ser tridimensional. No OpenFOAM, todas as malhas são feitas tridimensionais, né? Então, essa condição empty, o que ela diz para a gente? A gente coloca nos patches, né, nas faces, que estão na direção que a gente não quer resolver, no caso, front and back, né, seriam as faces aqui da frente e a de trás, e a gente diz que ele é vazio. Então, o solver ele não vai resolver esse escoamento na direção no caso é a direção de Z, né, que está saindo aqui da tela de vocês. Algumas propriedades aqui, né, do nosso fluido. E eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou passar um pouco aqui a apresentação, vou falar do nosso caso, e ao mesmo tempo eu estou com o terminal aqui já aberto, e aí enquanto eu falo, eu abro o terminal, faço algumas coisas, e aí depois volto para a apresentação. Beleza? Se vocês estiverem aí também com o OpenFOAM, eu recomendo vocês irem seguindo esse passo a passo, que vocês vão ter o resultado aí na tela de vocês também. Então, primeiro falando da malha computacional, ela está armazenada aqui na pasta constant, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Eu estou aqui já na pasta, né? Vou só dar um clear aqui só para voltar ao normal. Estou aqui na minha pasta, com tração 10, tá? E toda a pasta do OpenFOAM, no início, ela tem que ter obrigatoriamente a pasta 0, a constant e a system. Aqui eu estou chamando de 0.orig, porque ela é como se fosse um backup da minha pasta 0, que com os scripts aqui, esse all clean e o all run, ele vai criar, né, essa pasta 0 para a gente conseguir rodar o caso. Esses dois scripts eles são uma boa prática, né, que eles vão fazer todo o passo a passo que está mostrado aqui na apresentação, que eu vou passar passo a passo com vocês. Todos eles estão contidos aqui, né, nesse arquivo e ele faz automaticamente, sem que eu precise escrever aqui no terminal, enfim. Isso é uma boa prática a ser feita, tá? Então, eu vou entrar aqui na pasta System, tá? Porque aqui, na apresentação, a nossa malha, ela realmente fica armazenada na pasta constant com o nome polymesh. Mas, antes da gente gerar a malha, a gente precisa utilizar o aplicativo BlockMesh, que é o aplicativo que vai gerar essa malha, né? Aquela pasta polymesh é a pasta da malha já gerada. Esse arquivo BlockMeshDict, ele fica na pasta System, tá? Então, por isso que eu entrei aqui. E aí eu gosto de usar o Visual Code, né? Studio. Então, eu vou abrir aqui, BlockMeshDict. E aí vou passar rapidamente com vocês por aqui. Esse arquivo é onde a gente vai definir os parâmetros, né, da nossa malha. Às vezes a gente tem aqui alguns parâmetros, né, que facilitam na hora da gente criar a nossa malha. Então, ao invés de eu precisar colocar os valores aqui desses vértices, seriam como se fosse cada vértice desse, eu vou voltar aqui na apresentação, corresponde a um vértice aqui do nosso domínio, certo? A localização de cada um deles. O nome é BlockMeshDict porque o que nós estamos fazendo é construir blocos. Então, a nossa malha, a gente vai construir esse primeiro bloco, depois esse primeiro bloco, esse bloco aqui, e aí depois juntar tudo no nosso domínio. Tá? Então, eu vou voltar aqui, né, para onde a gente estava. Então, aqui nós temos primeiro o dicionário de vértices, onde nós vamos definir aqui a ordem não importa, tá? Da definição desses vértices. E aqui o valor de cada um, né? O valor do comprimento em x, da altura em y. Aqui até está definido bloco A, transição, bloco B,
né? E aqui a formação dos blocos. Aqui, como vocês podem ver, a ordem dos vértices ela importa, tá? Então, é a ordem de definição de cada vértice. Então, se eu definir esse vértice aqui, é o vértice 0, o 1, o 2, o 3. Aqui eu posso definir de qualquer forma. Mas na hora de criar o meu bloco, eu preciso colocar ele em ordem para que ele siga, que ele consiga construir, né? O algoritmo consiga construir o bloco. Logo em seguida, a gente tem o número de células em cada direção da nossa malha. Então, para o primeiro bloco, eu tenho 400 células na direção de X, 20 na direção de Y e apenas uma na direção de Z, que é a direção em que nós não estaremos resolvendo o nosso escoamento. Esse simple grading, ele é apenas uma forma da gente conseguir aumentar a quantidade de elementos ou diminuir o tamanho, né, fazer o controle do tamanho de elementos próximo às regiões de interesse do nosso escoamento. Então, do jeito que está escrito aqui, quando a gente abrir a malha no paraview, vocês vão ver que os elementos próximos às paredes eles estão menores, né? Para que a gente consiga resolver bem ali a nossa camada limite do escoamento, tá? Aqui embaixo a gente tem o boundary, que é onde nós vamos definir as faces, né? E qual tipo de patch que ele vai receber. Então, por exemplo, essa face aqui, composta pelos vértices 0, 3, 7 e 4, eu chamei de inlet, que vou voltar aqui novamente, é a nossa entrada, por onde o escoamento vai entrar. Então eu digo que é um tipo patch. O outlet é a nossa saída. Então, nosso escoamento está saindo por aqui, em verde. E as paredes, né? Então, nossas paredes são essas em azul aqui em cima. E por fim, aquilo que eu comentei com vocês, o front e back, são as faces da frente e de trás, que são do tipo empty. E isso a gente já termina esse dicionário Block Mesh Dict. Eu vou fechar aqui, que a próxima etapa agora, como eu mostrei na apresentação, a gente volta aqui para nossa pasta, para pasta inicial, né, aqui onde tem a zero, a Constant System, e a gente usa o comando Block Mesh. Ele vai gerar a nossa malha. Ele vai fazer aqui alguns cálculos, né, dado que a gente deu alguns parâmetros para ele resolver, e aí pronto. Depois ele gerou a malha. Quando ele gera assim, sem nenhum tipo de erro, é que está tudo ok. A gente pode entrar aqui na pasta constant e a gente vai ver, como eu havia dito ali, ó, a pasta polymesh já foi gerada, a nossa malha já está pronta. Voltando aqui para a nossa apresentação, existe um outro comando bem interessante, que é o check mesh, que ele disponibiliza as informações mais importantes sobre a nossa malha. Então, eu vou usar aqui com vocês também. Pronto. Eu vou mostrar aqui na apresentação, porque eu acho que fica mais fácil de ver. E ele também já está com as partes importantes aqui destacadas, tá? Ele vai checar aqui a topologia da nossa geometria, da nossa malha. Vai checar também os patches, né? Então, em laranja aqui, dados da geometria, como a gente separou. Aqui em azul escuro, a gente tem a razão de aspecto dos elementos. Então, o elemento, a máxima razão de aspecto, ou seja, a maior dimensão em x dividido pela maior dimensão em y, né, do tamanho desse elemento, ela está dando 3,18, né? É 3 vezes maior em uma direção do que na outra. Quanto menor essa razão de aspecto, né, mais próximo de 1 possível, é melhor, porque significa que o nosso elemento está bem retangular, né, ele está certinho, não vai ter nenhum problema envolvido ali no método numérico, né? Não é uma regra, tá? Isso na maioria dos casos vai ser difícil de conseguir, dependendo da geometria. Mas nesse caso a gente conseguiu uma razão de aspecto muito boa. Temos aqui também a parte de não ortogonalidade dos elementos, né? Se o nosso elemento ele vai estar retinho ou se ele vai ter algum tipo de não ortogonalidade, algo do tipo. Entre eles também, se os elementos estão bem conectados ou se eles estão mais tortos, né? Então aqui o máximo está em 29, então um valor bom, sendo que a média é 2,95. E esse max skewness, que seria a distorção, aí sim, se o elemento está muito... se ele está retinho, né, se as faces ali estão fazendo um ângulo de 90 graus, ou se ele tem já se ele está distorcido, né? Então, quanto menor esse valor,
melhor também para a nossa simulação. Como pré-processamento, a gente tem, como eu falei, as condições iniciais, tá? Todas elas ficam dentro da pasta 0. Eu vou abrir aqui no terminal, cd 0.orig, né? Vou dar uma limpada aqui no terminal para ficar melhor. A gente tem U e P, né? São os arquivos de velocidade e de pressão. Se a gente observar aqui na apresentação, que fica melhor de ver, essa vai ser a carinha dos seus arquivos, né? A gente tem, para cada face, para cada patch, a gente tem que definir uma condição de contorno. Então, para a pressão, a gente está dizendo que o nosso campo interno é igual a 0. Como o nosso solver é incompressível, isso não é um problema, tá? Definir esse campo inicial como 0. Só salvo para casos onde o solver é compressível, isso vai influenciar, no caso, na solução do problema, né? Então aí não poderia ser 0, mas no nosso caso não tem problema, é um solver incompressível, então a gente pode deixar 0. Aqui na entrada a gente colocou uma condição de gradiente nulo. Na saída a gente fixou um valor, que é igual a 0, tá? Nas paredes também é um gradiente nulo, e na frente e atrás é vazio. Agora, para velocidade, como nós setamos aqui na entrada que o gradiente é nulo para pressão, nós colocamos um valor aqui de entrada para velocidade, ou seja, é a velocidade com que o escoamento estará entrando no nosso domínio, né? Aqui a gente colocou um valor, aqui em cima tem as unidades, né? No caso aqui, esse segundo é a unidade de medida de comprimento, né? Metro, e aqui é a unidade de tempo, segundo elevado a menos 1. Então, temos aqui 0,02 metros por segundo na direção de x e 0 na direção de y e z. Na saída também botamos gradiente nulo. Nas paredes, a condição de no slip, que isso significa aquela condição de parede, né, de não escorregamento. Então, a velocidade do escoamento na parede é igual a 0. E frente e trás, vazio também. Isso tudo está dentro da pasta 0. Passando agora para algumas propriedades físicas, né, do nosso fluido. Entrando aqui na pasta constant, vou abrir com vocês aqui mais uma vez. Opa. cd constant. Aliás, para listar os arquivos que a gente tem dentro dessa pasta. A gente tem o Transport Properties e também o Turbulence Properties, né? O Transport Properties seriam as propriedades de transporte, tá? Do nosso escoamento, do nosso fluido. Então, a gente tem um modelo de transporte newtoniano. Nós estamos tratando aqui de um fluido newtoniano, tá? Vai ter um tutorial mais na frente, onde nós trataremos de fluidos não newtonianos. A gente vai rodar alguns casos com diversos fluidos não newtonianos, né? Com outras propriedades. Temos aqui a propriedade Ni, né? Que seria a nossa viscosidade cinemática. Então, a gente tem 0,001 metro quadrado por segundo. E o Rho, que é no caso da densidade aqui, né, que a gente tem quilo por metro cúbico, de igual a 1000. E na parte de Turbulence Properties, a gente tem, se o nosso caso fosse turbulento, esse Simulation Type seria RAIS, né? RAIS é de Reynolds Average Navier-Stokes. E aí a gente poderia selecionar o nosso modelo ali de turbulência, né? Seja ele via média ou seja uma simulação LES, né? Nesse nosso caso é laminar, então eu deixei aqui como laminar. Antes de passar aqui agora para esse FV Schemes, queria saber, pessoal, tá tudo bem? Tá tudo certo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Como é que vocês estão aí? Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, tá? Só falar, qualquer coisa mandar no chat. Senão eu vou continuar aqui. Vamos lá. Passando aqui já para o final do... Opa, acho que mandaram uma mensagem, né? Caio César, pode falar. Pedro, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando a gente for fazer a simulação, né, no OpenFOAM, a dica que tu dá, por exemplo, é a gente não copiar o código, a gente tentar aprender o algoritmo ou a gente copiar o código mesmo assim? Qual código você está se referindo? É o código que tu estava mostrando lá, o algoritmo, né? Que tava mostrando. Entendi. Da hora. Então, esse algoritmo, né, esse que eu estava botando aqui nessa outra apresentação, né, esse daqui que você está falando? Isso. Então, esse algoritmo ele já está implementado no solver, né, no solucionador que a gente vai usar para resolver o caso, que é o SimpleFOAM. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Quando a gente for rodar esse caso, a gente vai usar o comando SimpleFOAM e ele vai executar automaticamente esse algoritmo. Entendeu? Tá certo.
beleza? Já está chegando já praticamente na hora. É que a gente está de rodar o caso, né? É que é bom passar aqui por esses arquivos, porque aí vocês podem ter totalmente tudo que a gente aprende, né, nas disciplinas de métodos matemáticos, né, de cálculo numérico. Isso tudo tá aplicado aqui, entendeu? A gente pode escolher os nossos esquemas numéricos, os esquemas de discretização, que é o caso agora, né? A nossa pasta System, o arquivo FV Schemes, né? FV vem de Finite Volume, né? De volumes finitos. Schemes. Então, são os nossos esquemas de volumes finitos, né? Nós temos esse dicionário, onde a gente vai definir qual esquema será utilizado para cada operador das nossas equações que governam o escoamento. Então, a gente tem aqui DDT Schemes, né? Seria aquele termo temporal, tá? Nesse caso, steady state, é um estado estacionário. Então, ele vai desconsiderar esse termo, né? Aquelas derivadas da velocidade em relação ao tempo, enfim, isso não vai ser levado em conta. Esquema de gradiente, no caso aqui é uma Gauss, né? O método Gauss linear, que é um método de interpolação linear. Aqui está um método também que... Aqui dá default, né? Então, para todos os gradientes, ele vai utilizar o linear. Aqui está um grade P, ele nem precisaria estar aqui, porque o nome é o mesmo do default, né? Gauss linear. Mas, se você quisesse discretizar o seu gradiente de pressão de forma diferente, utilizando um outro método, de repente um método de segunda ordem, né? Um método mais acurado, você poderia, não tem problema, é só mudar o nome. Os esquemas de divergência, né? Então, temos alguns nomes aqui, Gauss upwind, né? Aquele famoso Gauss upwind, o esquema de primeira ordem, né? Mas ele tem uma convergência aí muito boa, só que ele também introduz alguns aspectos de difusão numérica na nossa simulação. Esquemas laplacianos, enfim. Temos aqui os esquemas de discretização dos nossos operadores. Passando por ele, nós temos o FV Solution, né? O que significa o FV Solution? Nós vamos dizer para o OpenFOAM quais serão os solvers dos sistemas lineares, né? Porque o que o computador faz aqui é resolver todos aqueles sistemas lineares, né? Que a gente viu na última apresentação. E ele precisa de um método para resolver isso, né? Ele precisa conseguir resolver aquelas matrizes. Então, existem diversos métodos, né, que a gente pode utilizar. E é nesse dicionário onde a gente diz para ele qual que a gente vai usar. Nesse caso aqui, para pressão, existe esse solver Gang, né? Que na literatura, se vocês forem procurar depois, ele é muito recomendado para pressão. É um método que chama de multigrid, né? Ele pega a nossa malha e isso é todo um processo interno, tá? Isso nada vem para o usuário, nada disso a gente vê. Ele vai dividir essa malha em malhas mais grossas e vai resolvendo a solução escalonada, né? Isso foge um pouco do escopo, mas é via de curiosidade, tá? Para pressão também, esse PBICG é um método de gradientes biconjugados, tá? Aqui é pre-conjugated, né? Ou melhor, pré-biconjugated gradients, né? Aquele método que a gente vê em métodos matemáticos também, dos gradientes conjugados, né? Esse aqui é biconjugado. Enfim, isso vocês não precisam se preocupar, tá? Isso é uma coisa que tem toda uma documentação, com o tempo que você vai utilizando o OpenFOAM, você vai pegando jeito, você vai sabendo quais métodos são. Muitas vezes você não precisa nem mudar, esses métodos já são muito eficientes, tá? E o interessante do OpenFOAM, né, é que ele te dá essa liberdade, ele dá a liberdade de quem está operacionalizando ele, do engenheiro, enfim, de quem está fazendo a análise, de escolher o melhor método, né, para fazer a solução. E isso é muito interessante, né, porque te dá um conhecimento, te dá um controle maior sobre o que você está fazendo, né. Então, como também por ser uma ferramenta open source, é muito interessante a gente aprender isso, né, e sair da faculdade às vezes já com essa ferramenta, podendo levar para onde a gente for. Então, para onde você vai trabalhar e tal, você tem o OpenFOAM, que é uma ferramenta open source que você pode utilizar, né? Então, isso é bem legal. Nesse mesmo arquivo, né, que está dividido em dois para não ficar muito grande, a gente tem a parte do simple, que é o nosso método, onde a gente vai fazer praticamente esse controle de resíduo, tá? Que eu falei para vocês mais atrás, que é o que vai dizer quando a nossa simulação vai convergir ou não. Para pressão e para velocidade, fui até bem rigoroso aqui. O que eu disse para ele? Olha, quando os resíduos de pressão e velocidade chegarem no valor de 10 a menos 7, a solução está convergida. Tá? É isso que ele vai fazer. E aqui, aqueles fatores de relaxação.
Temos aqui para pressão e para velocidade eu coloquei 0,9. Nesse casinho poderia até ser 1, ou seja, nós não estaremos relaxando a solução do problema, tá? Mas coloquei 0,9, que o que ele vai fazer aqui? Ele vai chegar à solução da equação e vai multiplicar por 0,9. Então ele vai pegar só 0,9 daquela solução e partir para a próxima iteração. É isso que faz com que a solução ela fique mais estável, mais smooth, né? Do que se não tivesse nenhum tipo de relaxação. Esses valores aqui ao lado são para casos mais onde o gradiente de pressão, de velocidade são mais adversos. Então há uma relaxação maior da pressão e uma relaxação maior da velocidade também. Mas não é o nosso caso. Chegando mais aqui no final, a gente tem dentro da pasta System, aqui, vou mostrar mais uma vez para vocês verem a nossa pasta System. Aqui nós falamos do FV Schemes, do FV Solution e do BlockMesh Dict, e agora praticamente do último arquivo aqui, que é o Control Dict, é o nosso dicionário de controle. É aqui que a gente vai controlar a nossa simulação. Então a gente vai dizer, o aplicativo que a gente vai usar, né, o solver, é o SimpleFon. Eu vou começar pelo último tempo, tá? Então o último tempo no início é o 0, né? E eu vou parar nesse tempo final, que é 10.000. Como a gente tem um solver estacionário, cada iteração vai corresponder a um passo de tempo, né? Como se fosse um passo de tempo. Então, o máximo de iterações que esse caso vai fazer são 10.000. Então, o que é isso? É um segundo critério de parada. O primeiro critério é quando ele atinge os resíduos, que a gente definiu ali em cima, de 10 a menos 7. Então, ele pode fazer, vamos supor que ele fez 10 iterações e o resíduo já chegou a 10 a menos 7. Ele vai parar, tá? Agora, vamos supor, ele fez 9.000 iterações. O solver ficou lá rodando, fazendo 9.000 iterações. E ele não chegou nesse resíduo ainda, ele não vai parar. Quando ele chegar em 10.000, ele vai parar de qualquer jeito, mesmo que não tenha chegado nesse resíduo aqui, né? E aí a gente tem que analisar, será que essa solução realmente convergiu? Será que esse resíduo não foi muito rígido, né? Será que eu não poderia diminuir um pouco esse valor? E aí vai depender da análise do caso. Esse nosso casinho, acho que ele vai rodar bem rápido. São, acho que, 100 e poucas iterações, 200 iterações. Agora a gente vai para a hora do vamos ver aqui, né? Executando a simulação. Aqui nesse slide a gente já pode ver que para executar, é só, quem tiver aí com os casos, né? Quem tiver com o OpenFOAM aberto, é só executar esses dois comandos, tá? Na pasta que não é dentro da System nem da Constant, é só aqui onde estão o 0, o Constant e o System. Só você executar o /allClean, tá? Que no caso ele vai limpar o nosso caso, né? Ele já está limpo, mas ele só vai limpar. Aqui ele deu alguns errinhos só porque ele disse assim, eu não posso remover 0, porque não existe uma pasta 0, né? Eu não posso remover log porque não tem nenhum log. Enfim, isso é em casos onde você já rodou o seu caso e você quer limpar a pasta, tá? E logo em seguida, utilizar o comando allRun. O que está fazendo esse allRun? Eu vou abrir ele aqui para vocês, só para a gente conseguir ver o que ele está fazendo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai copiar, né? CP é copy, né? Essa flag -R é o recursivo para você copiar uma pasta. Então ele vai copiar a pasta 0.orig e vai criar uma chamada 0, que é a nossa pasta necessária para começar o caso. Logo depois ele vai rodar o BlockMesh, que a gente rodou ali há pouco tempo para gerar a malha, né? Esse tlog.blockmesh ele vai salvar um log. E por último ele vai rodar o SimpleFon, né? E vai salvar o log dele, que é todo o andamento da simulação. Que nem eu respondi agora, acho que pro Caio, se eu não me engano, é esse comando que a gente vai usar, né, para rodar aquele algoritmo de antes, tá? Então, quando a gente executa esse script, ele faz tudo isso automático para a gente, né? Você poderia fazer na mão, botar BlockMesh, executar e depois botar o SimpleFon, né? Poderia, mas o allRun ele é bem mais prático, né? Ele faz mais rápido para a gente. Então, eu vou fazer aqui rapidamente. Ele gerou a malha e já está rodando a simulação. Isso aqui é ele rodando a simulação. Quando ele terminar, eu vou mostrar para vocês o que está... terminou, bem rapidinho. Foram 9 segundos. O que ele estava fazendo em cada iteração desse, que ficou passando pela tela aqui super rápido? Cada iteração é no caso, um loop desse inteiro aqui,
que a gente chama de loop Pimple. Então, cada loop desse aqui, ele executou todas aquelas etapas. Então, aqui, ó, ele solucionou para pressão, ele solucionou 3 vezes, tá? E a gente pode ver aqui que o resíduo inicial já passou daquele que a gente queria, ficou da ordem de 3 vezes 10 a menos 10. Por fim, ele checou aqui os erros de continuidade, ou seja, os nossos campos estão respeitando a equação de continuidade. E aí, como vocês podem ver, ó, o erro está bem baixinho, está na ordem de 10 a menos 11, 10 a menos 12, né? Está bem baixinho o erro. Então, isso significa que está respeitando sim a continuidade. E aí, logo depois, quando os resíduos alcançam, né, ficam esse resíduo, esse primeiro aqui, né, initial resíduo da primeira iteração, quando ele vai abaixo daquele resíduo que a gente estipulou, ele fala, opa, cheguei naquele resíduo, a solução convergiu. Então ele diz, a simple solution converged in, e aí no caso 122 iterações, tá vendo? Nem precisou daquelas 10.000 todas as iterações. Com isso a gente vê aqui da ULS, ele salvou os últimos tempos, tá, da nossa simulação.